Agora sim, estamos iniciando mais um ProtivityCast, o seu podcast para discutir gestão de riscos, transformação digital e, claro, por que não, como assegurar o seu sono tranquilo, porque é só assim que você vai conseguir focar nos seus negócios no dia seguinte. E estamos iniciando hoje um episódio voltado para, claro, governança de IA, mas muito dele direcionado para gestão de transações e como que a governança de ela pode assegurar uma gestão de transações dentro de um ambiente corporativo seguro. E para isso, a gente trouxe dois convidados dentro desse nosso podcast. Um deles é o Ciro Giel, co-founder e co-CEO da Bialent, uma empresa voltada, né, a uma plataforma de compliance e prestação de serviços. O Ciro também já foi presidente da Oracle e passou pela IBM. Estamos também aqui com o Alexandre Tamura. O Alexandre, ele é diretor de Security and Privacy da Protivity Brasil. Também aí tem uma experiência no mercado, passando por B3, JHSF, entre outras empresas. E a ideia hoje, pessoal, é de fato discutir o quanto a gestão de a inteligência artificial ela está impactando nas transações do dia a dia. E eu gostaria de começar, acho que saindo até para introduzir o assunto, gostaria aqui de trazer um ponto que tem chamado a atenção de muita gente, que será que a inteligência artificial, hoje, os modelos de IA, eles vão substituir os ERPs, por exemplo? Então, Ciro, você que passou por Oracle, passou por IBM, a gente tem visto aí, né, as grandes empresas como o próprio SAP, a gente tem visto o Salesforce despencando na Bolsa Americana e, claro, entender, né, o quanto que, de fato, o IA pode impactar os ERPs. Queria que você comentasse um pouco dessa questão, como que você tem visto isso e, claro, depois a gente falar um pouco mais de como que a governança eventualmente pode gerenciar os riscos relacionados a essa transformação que está acontecendo atualmente. Parabéns à Protivity aí pela iniciativa, trazer um tema tão atual e um debate tão caloroso, principalmente sobre esse tema, que é essa primeira pergunta, que já é um pinga-fogo para nós, né? A resposta, eu vou ficar no muro, né? Vou dizer sim e não. No fato, o que é IA? As empresas, principalmente as desenvolvedoras de software, empresas que têm solução de tecnologia da informação, podem sofrer uma disrupção. Dois aspectos. A diferença de por que essas empresas sempre existiram e sempre foi difícil é a barreira de entrada. São soluções extremamente complexas e completas. Qualquer um de nós aqui na mesa, poderíamos montar uma empresa. Vamos pegar todo o dinheiro do mundo? Imagina se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo e vou copiar exatamente o que fez uma SAP, o que fez uma Oracle, o que faz as empresas de ERP. E a gente ia colocar. Qual é o problema? O tempo de desenvolvimento ele é muito longo. Né? Então, é muito difícil essas empresas ficam durante muito tempo sozinhas, entre aspas, porque é difícil ter um novo entrante, como eu disse, até ter o time to market para desenvolver. O que a IA vem fazer de disrupção é romper essa barreira. Então, a partir de agora, desenvolvimento de uma solução complexa se dá em dias. E aqui não estou sendo leviano, não. Existem funções que a gente consegue desenvolver em dia. Então, o mercado olha para essas empresas e dizem, olha, se tem uma coisa que vai acontecer é que alguém vai construir soluções semelhantes e como gastou menos, investiu menos, vai poder fazer um preço menor. Então, sim ou não eu não tenho dúvida que elas podem fazer a disrupção. Você mencionou a Salesforce, para mim é que mais bem colocada está. Porque ela entende de todos os processos, sejam da área comercial, sejam da área de serviços. Quando ela aplica inteligência artificial ali dentro, é muito difícil alguém que saiba. Porque eu posso fazer um CRM, mas eu não entendo o que está acontecendo nas empresas. Elas entendem, elas sabem como as pessoas compram, como ela vende, ela entende dos processos do negócio. Então, a ferramenta você copia, mas o conteúdo, que é onde a IA tem a melhor performance, que é trazer inteligência, isso eu não consigo. Então, assim, elas têm chance, mas o mercado está reagindo muito porque acham que os valores das transações, que até então são muito altos por assento,
vai sofrer uma disrupção quando fizer essa transação agora com empresas que vão cobrar muito menos. Então, pode fazer disrupção? Sim. E o que elas têm que fazer é rapidamente implementar a inteligência do seu lado. Né? Mas não acredito, vai continuar existindo o RP, só que um RP com fundamento de IA. Né? Mas os RPs vão ter que continuar. A contabilidade, a gente vai ter que continuar fazendo contabilidade. A gente vai substituir A por B, um sistema de contabilidade, mas vai continuar existindo a contabilidade, com automação, com mais inteligência, etc. É isso que elas precisam aplicar. Então, sim, é grave o momento para uma empresa de tecnologia tradicional, mas elas estão super bem colocadas se elas conseguirem aplicar IA a seu favor. Então, esse é o risco que sofrem elas. Interessante. E do seu ponto de vista, você entende que existem transações que podem ser mais impactadas, por exemplo, transações financeiras, quando você fala questões de contabilidade, ou mesmo transações comerciais, transações que são puramente operacionais, quando a gente fala, por exemplo, de uma transação logística, para você poder seguir todo esse fluxo dentro de um RP, por exemplo, né, ou mesmo de um CRM, como que você vê esses impactos? E claro, onde que os controles eles refletem diretamente nessas transações quando você muda esse paradigma, né, de um modelo transacional praticamente sendo realizado exclusivamente por inteligência artificial. Vamos pensar que a gente tem duas vertentes na IA. Uma é a IA que está muito na moda, que se chama agentes, né? É a gente criar agentes, então que façam o papel do humano. Trabalho repetitivo, ficar lançando nota fiscal, analisando, lendo um contrato, analisando o contrato. Então, essas funções, essas atividades, elas são substituídas por um agente. Então, a gente vai ver muito no sentido de esses agentes serem utilizados. Mas o pulo do gato, onde faz a diferença, é quando a gente fala que tem que ter inteligência. Porque ela consegue analisar, por exemplo, não só o ambiente. Imagine que hoje você chegue para um executivo e diga: o que está acontecendo no mundo e o que pode afetar meu negócio? É muito difícil que um executivo responda da sua cabeça. A IA é capaz de analisar milhares de dados ao redor do mundo, milhares de empresas semelhantes à nossa, e colocar um insight que a empresa possa tomar a decisão. Então, ao mesmo tempo que se abre uma grande oportunidade, também abre-se um grande risco. Né, para a gente confiar 100%. A gente vai ter que ter alguém que vai validar aquilo que a inteligência artificial vai fazer. Mas eu acho que o mais óbvio é o que está todo mundo fazendo, criar agentes. Então, toda empresa tem um agentezinho que faz, que agora anota agenda, mas o pulo do gato para mim não está aí, o diferencial não está aí. Às vezes essas funções saem mais caras. Um atendente telefônico por IA, às vezes sai mais caro que um atendente humano. Então, só tomar cuidado para a gente também não... Mas todo mundo quer estar no IA, então a agentificação é muito grande, muito rápida. Mas o pulo do gato e as indústrias que vão ser, por exemplo, indústria de varejo. Varejo, né? Retail is detail. Então, varejo é um detalhe. A IA consegue analisar muito mais variável com o ser humano e olhar no mundo e todo o que está acontecendo e talvez trazer insights analisando toda a sua operação de uma maneira pragmática. O que está acontecendo na logística, qual é o teu estoque, qual é o teu faturamento, as lojas, preenchimento. Então, essas indústrias que são mais nervosas, a indústria financeira, que vive de dados, vive necessariamente. Uma empresa de manufatura vai ter robô. Mas, assim, é uma automação de uma função. Mas continuamos montando um carro, montando um equipamento. A indústria de serviços é que vai mais sofrer uma disrupção e que pode se valer de uma oportunidade. E, claro, gente, oportunidade grande, risco grande. Não existe oportunidade grande, risco baixo. Desde que a gente fazia as coisas analogicamente. Não é só com IA. Então, os riscos vão continuar existindo. A gente tem que controlar os riscos para que a empresa usufrua das oportunidades. E pegando esse gancho da questão dos riscos, eu acho que quando a gente fala, né, de orquestrar todas essas questões dentro de um ambiente organizacional, você, obviamente, começa a gerar riscos que são aí iminentes do ponto de vista organizacional. Como que a gente pode gerenciar adequadamente esses riscos? Será que um programa de governança de IA adequado dentro das organizações, eles são suficientes? Ele seria suficiente para conseguir, dentro de toda essa orquestração, assegurar uma mitigação do risco dentro da jornada jornada organizacional mesmo e, claro, assegurar o sono tranquilo do gestor. Tamura, se você quiser comentar um pouco disso, eu acho que trazendo aí os causos que você tem do dia a dia. Muito bom. Bom, e primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui
né, dividir a mesa com vocês. Muito obrigado. Bom, falando sobre os riscos, né, eu entendo que um ponto relevante é um risco de modelo, né. Testar a modelagem daquela IA que está sendo desenhada. Uhum. E por que eu chamo a atenção para isso? Quando nós, falamos de riscos, a gente fala de riscos de imagem, risco financeiro, tal. Agora, o risco de modelo, a modelagem e testar isso é algo que não é tão comum para todas as indústrias, né. Ela é um pouco mais comum para uma indústria financeira, né, de fazer teste de estresse, esse tipo de coisa. Então, eu entendo que um ponto relevante, né, para identificar se aquele ponto, aquele desenvolvimento que foi feito pegando dados de um RP com outras informações, cruzando aquilo, o modelo está correto ou não. E esse modelo, ele foi estressado para prever todas as hipóteses, né? Uhum. As hipóteses de uma precificação correta, um custo correto, a apuração correta, e a partir daí, é um modelo também auditável, né? Porque a partir do momento em que você desenha algo, a que ele seja, né, que a governança e que todos sintam-se seguros, que todos consigam, ou que o gestor, o dono da empresa consiga dormir sossegado, é preciso se provar que aquele modelo está correto, que é auditável e que é confiável. Aproveitando, você acha que quando a gente fala, por exemplo, né, de trazer uma série de variáveis que precisam ser analisadas, você ter uma plataforma centralizada para gerenciar essas variáveis e você Aham. coordenar essa governança, e aí desde, por exemplo, dos próprios controles, sejam eles controles de segurança e proteção de dados ou proteção de IA mesmo, controles que entram na linha de uma política e de processos dentro da organização para você assegurar que as diretrizes elas estejam difundidas, não só no desenvolvimento, mas no uso de IA também. Uhum. E claro, assegurar, por exemplo, como você mesmo colocou, Ciro, será que, poxa, tá dando o retorno necessário? Será que não é mais Uma vibe. rentável você manter uma pessoa lá fazendo a mesma atividade que você desenvolver um algoritmo, um modelo Uhum. para realizar a mesma atividade? Então, essa questão da plataforma parece que ela talvez seja o melhor caminho para a gente poder assegurar essa jornada, não? O que o Tamura falou é muito importante, né? A gente ter modelos e testar modelos. Uma coisa que as empresas ainda não se atentaram, começam a se atentar, então se quem estiver nos assistindo pensar nisso, a diferença da IA com o modelo transacional de automação é que a automação eu colocava uma automação para fazer mais rápido Uhum. uma determinada função. Hoje a IA ela toma decisão e ela acessa dados e expõe dados da nossa empresa. O que é importante é, e se esses agentes vão ser um monte de funcionários autônomos, quem é que vai gerenciar isso? Então é muito, muito importante o tema de governança em IA. Essa IA vai tocar em que processo? Vai trabalhar com que dados? Vai expor vai expor, né, nossos dados para quem, aonde, com que segurança nós não vamos expor nenhum segredo industrial e, ao mesmo tempo, o que ela vai produzir, que decisão ela vai ser tomada e se o nosso corpo executivo sabe dos riscos dessa decisão que ela tomar. Então é muito comum que está todo mundo colocando, mas eu criei uma IA, imagina, minha folha de pagamento roda externamente numa empresa fora da minha empresa. Muito comum que as empresas tenham esse perfil. E eu tenho um processo que trata dados de um colaborador, por exemplo, nome para fazer a folha de pagamento, os dados para fazer o depósito. E de repente essa IA pode ser, se você falar, tem um baixo risco, né, de o que ela pode fazer, né? Eu só tenho número da conta corrente, não poderia expor esses dados, mas é um dado que um CPF vazado, coisas que não pode, mas que traria, entre aspas, baixo risco. Uhum. E o pessoal de recursos humanos daqui a pouco muda o processo, aquele processo passa agora a ter dados de menor de idade. Uhum.
ou dados de saúde dos seus funcionários. E ninguém se atentou que aquela IA de uma empresa externa toca nesse processo, afeta isso, pode ler e expor esses dados. De quem é a responsabilidade? Uhum. Então, assim, ter um comitê, ter um processo formal de governança passa a ser preponderante, porque a IA é muito simples de usar, mas eu já vi coisas bastante assustadoras, né? De desenho de uma máquina, um processo, por exemplo, eu tenho um procedimento que eu faço de software de criptografar um algoritmo de criptografia. E eu jogo para um G é uma generativa lá para mim, e falo, melhora esse processo. Legal, ela vai me melhorar. Só que agora, a partir disso, o domínio desse conteúdo está deles. Por mais que a gente tenha por contrato que a IA não possa aprender com os nossos processos, é muito difícil a gente separar. Então, agora você colocou um segredo da tua empresa, jogou para a IA para ela tomar decisão. Eu vou fazer uma diligência de uma empresa. Aí eu comento, olha, eu vi tal função de um conselheiro da empresa, o que você acha? E jogou para a IA perguntar. É muito comum. Então, esse uso de criação de IAs, e que elas cada vez mais vão tomar decisões, cada vez mais vão permear processos. Eu estou falando das IAs internas, estou falando de muitas empresas que trazem IA para dentro da nossa empresa. Então, alguma função tem que ser executada. E não é burocracia. Está dentro do padrão, sabemos o nosso risco, está dentro da nossa conformidade, tem responsabilização definida? Tem, ok. E de tempo em tempo a gente olha como qualquer função, como qualquer processo desenvolvido na empresa. Então, governança passa-se um negócio que ainda é pouco discutido, está todo mundo na vibe. Você está usando IA? Só para fazer uma anedota aqui, tem uma empresa que falou comigo que ele queria fazer uma reunião comigo. Eu falei, eu vou te ligar. Ele falou, posso gravar? Eu falei, pode, mas para que gravar, né? Assim, era uma reunião de bate-papo. Ele falou, não, aqui a gente tem cota de usar IA. Então, assim, a empresa obrigava tanto que o cara habilitava a IA para dizer que estava usando IA. Então, já está sendo um índice indiscriminado da utilização. Então, se você leva isso ao extremo, que a pessoa está simplesmente gravando, pondo IA para falar, eu usei IA durante 1 hora numa reunião, você imagine eles desenvolvendo agentes que muitas vezes podem afetar diversas áreas da empresa e riscos operacionais da nossa empresa. Sem dúvida, isso obviamente vai aumentar os custos, por exemplo, da organização, o consumo de tokens de IA, que muita gente não acaba olhando para isso. Então, um ponto que a gente vai discutir provavelmente no nosso próximo episódio, mas a questão do consumo indiscriminado de tokens para você poder gerar informações ou gerar outputs por meio de agentes é um dos principais pontos de preocupação das organizações. Mas você tocou um ponto interessante, a questão da responsabilização, né? E quando a gente fala de governança, existe que vocês têm visto nas organizações, vocês entendem que tem uma área dentro da empresa que seria diretamente responsável por não só esse desdobramento da governança, mas também por eventualmente assumir responsabilidades decorrentes do uso, por exemplo, indiscriminado de IA, ou, por exemplo, usar o dado de um menor de idade, e esse dado eventualmente gerar algum output que venha prejudicar ou causar algum dano a este menor de idade. Então, vocês entendem que tem alguma área ou são muitas áreas que estariam envolvidas nisso? Eu entendo que o assunto é novo, mas a governança, ela se mantém nos demais pilares, né? Então, se falamos de uma estrutura de governança, vai partir da estrutura tradicional, né? De gestão de riscos, controles internos, auditoria, e indo ou para camadas, né? Primeira camada, segunda, terceira camada de governança. E então, nesse sentido, passa por todas essas áreas. O que cabe aí é o profissional estar preparado para, nesse exemplo, né, que o Ciro comentava, né, de responsabilidade. Então, que eu vou tentar linkar com segregação de funções, né, ou segregação de acessos, né? Então, se temos, né, por exemplo, a produção de relatórios financeiros, que tem todos os tempos, né? Para divulgação, tem
um período de freezing, tem um período de sigilo, tudo mais, né? Se aquela informação é vazada porque o responsável por aquele número, aquela informação, colocou no IA para preparar um relatório financeiro, pode-se gerar uma especulação num determinado papel, né, num determinado ativo, numa empresa que Uma empresa tem listada na capital, bolsa? listada na bolsa, capital aberto, e a partir daí, né, ter movimentos especulativos. Isso daí passa por o quê? Segregação de funções, segregação de acessos, né? Então, a responsabilidade do gestor, do controller, né, que vai preparar aquilo, continua sendo relevante. E a gestão de riscos, o controle interno, né, para determinar os níveis de acesso, e a terceira camada de auditoria. Então, tentando amarrar, do meu ponto de vista, não passa, né, por novas funções, mas sim dos profissionais se prepararem para isso. É um tema novo. Eu acho assim, ó, Tamura falou correto, ele é multidisciplinar, não é de uma área. Gestão de risco tem que estar envolvido, tecnologia da informação tem que estar envolvido, a área de negócios tem que estar envolvida. Mas quem tem que orquestrar essa conformidade com que nós definimos? A área de conformidade. Uhum. Para mim, a área de governança de a liderança é da área de compliance, que hoje já faz a governança para todos os outros aspectos que foram definidos dentro das políticas da nossa empresa. Então, ela tem que liderar esse comitê para que todas as... Quando eu vou ter uma IA, a IA, eu vou fazer um assessment de risco para aquela IA. Aquele assessment tem que ser aprovado pela área de negócio, por tecnologia da informação. E depois disso eu tenho que monitorar a gestão de risco, tenho que fazer meus controles internos para, de tempo em tempo, eu medir se aquilo combinado é aquilo que está acontecendo, se não tem um dado extra sendo manipulado naquele processo, que eu não tenha um Excel com meu balanço, eu jogue numa IA para perguntar quais são os insights, ou gere um relatório. É muito comum. Gere um relatório para apresentação de conselho. Né? Eu faço parte de alguns conselhos de administração e eu já recebi documentos feitos pela IA para dar agilidade. Aliás, os dados são maravilhosos, né? Mas sempre tem que tomar cuidado. Uma empresa listada está 3 dias antes do earnings call lá para anunciar os resultados e essa empresa de repente joga para ter um booking e por alguma razão aquele dado seja vazado, traz consequências muitas vezes irreparáveis para uma empresa. Então, resumindo assim, deveria ter um comitê, e esse comitê deveria ser liderado por uma área que já existe, não é criar mais uma área, que é a área de conformidade. Que antigamente ele tinha uma série de políticas, de governança, de riscos que ela fazia a gestão, embaixo dela para que as áreas estivessem em conformidade. É mais uma área. Mas eu acho eu deveria criar amanhã. Se você está começando a usar, não tem problema, já cria o comitê, já nasce com esse conceito. Vai fazer uma IA, submete ao comitê, faz os assessments, vemos os riscos, aprovamos. Aquilo ali está dentro do nosso controle da empresa, está dentro do padrão da nossa empresa. Vamos contratar uma IA externa. Né? A interna, o presidente pediu para contratar. Não tem problema, se tiver alguma exposição, vai uma aprovação até o presidente. Olha, esses são os nossos riscos, o time identificou isso aqui, os nossos dados podem ser expostos, a companhia não está se fazendo responsável. Então, imagina que você está contratando uma tomada de decisão para flexibilização de crédito e você é uma indústria financeira. Né? Olha, ela vai fazer os nossos indicadores, vai propor uma flexibilização de risco, só que a empresa não se compromete. Tudo que ela soltar lá é nossa responsabilidade. Levamos para outra gestão, é isso? Tá legal, vamos tomar o risco? Vamos. Ótimo. Tá aprovado. O que a gente não pode é fazer as coisas, né, da maneira que a gente acha que, puxa, que legal, olha os insights bacanas que ela está trazendo, mas a administração não sabe dos riscos que pode estar correndo. É muito tranquilo, é mais uma função, só que ela é tão brilhante, tanta oportunidade aí atrás, que traz tantos riscos. E quando a gente vê uma oportunidade, a gente fica cego, né? É que nem no jogo, né? Já está na Copa do Mundo aqui, né? E a gente vê uma oportunidade quando você não enxerga suas fraquezas, suas debilidades. Você só tende a enxergar a oportunidade. E está correto.
alguém tem que zelar pela defesa. Uhum. Né? A gente tem que fazer um gol, tá todo mundo focado no gol, mas não pode abrir a defesa. Então para mim, essa área é a área de conformidade da empresa. Interessantíssimo. E vocês entendem que talvez o principal desafio dentro de uma empresa é como a área de conformidade, né, a área de compliance, ela vai conseguir organizar, né, ou orquestrar junto com as outras áreas toda essa gestão e essa governança de IA dentro da organização. E aí eu diria que e aí queria que vocês comentassem também, antes mesmo da empresa pensar numa plataforma de gestão, essa questão organizacional ela é fundamental de ser resolvida antes, para então se tomar uma decisão de se contratar uma plataforma? Com certeza, com certeza. O controle vem antes. Uhum. De novo, ela não vai decidir se a IA vai ser feita, a IA não vai ser feita, né? A governança vou desenvolver uma IA que vai atender esse processo de negócio, vai trazer essas vantagens. Ótimo, vamos fazer um assessment com tudo que a gente precisa. Tecnologia que você escolheu para IA. Tá de acordo com o que nós definimos que a gente vai usar dentro da nossa empresa? Tecnologia da informação tem que tá aqui, validou. Estou usando uma inteligência artificial, sei lá, estou usando DeepSeek e aqui padronizou o seu cloud. Então, a gente não conhece aquela lá, ou vice-versa. Alguém tem que dizer se está dentro do padrão e depois vai colocar os riscos, a área de riscos, toca no negócio, vamos chamar a pessoa de negócio. Você está de acordo com isso? Sabe os riscos? Vai correr? Está aqui os riscos. Que controle nós vamos implementar? Como a gente vai auditar esse processo? E se for uma coisa que possa trazer um dano para a empresa, sobe-se para a gestão. É como qualquer processo novo, fabricação nova, mas importante começar do zero já. Ter esse comitê se reúna periodicamente e mais, alguma automação que possa se registrar tudo isso que a gente está falando e que automaticamente, de tempo em tempo, a gente revisite esse assessment. Continua assim, porque aí a gente vai colocando um monte de coisa nova. Então, assim, evolui, né? E tomara que seja. E a empresa não pode barrar o uso de IA, mas ela tem que, ao mesmo tempo, homogeneizar, ver os custos. Você fala em tokenização, eu estou tendo uma pedra no meu sapato. A gente aumentou a produtividade, está produzindo mais rápido, mas já me custa igual a 3 desenvolvedores. Né? Então você fala, poxa, está todo mundo entregando coisas muito mais rápido, mas a gente está até com dificuldade de medir. Né? Se esses 3 desenvolvedores adicionais que eu contratei, chamado IA, está me dando o retorno que eu preciso. Então, assim, tudo isso aqui, e cada um de nós vai aprender com nossos filhos, com os jovens, uma IA nova. E que faz um monte de coisa, que faz um PowerPoint, que faz uma análise, que faz uma análise de segurança da informação. Então, assim, é só uma área para fazer a governança. Você não vai começar a pipocar IA, como todo mundo quer, todo mundo usar, mas um monte de IA que não se conecta, não se conversa, não se fala. O relatório do Tamura não bate com o do Ciro, que não bate com o do Bol, ou seja, os relatórios, daqui a pouco cada um tem uma visão porque está usando uma IA, um dado diferente. E aí a decisão da empresa vai ser do Ciro, do Bol, do Tamura que toma a decisão. É só uma governança mesmo, como tem para outros processos de negócio, mas esse é importante. Por que é importante? Porque a IA pode afetar um modelo de negócio nosso. Interessante. Porque eu queria emendar nesse ponto, porque a questão da velocidade, né? Porque antes, ou sem IA, as empresas desenvolviam, testavam lá, com menos governança, o impacto mais controlado, demoraria um pouco mais para acontecer. Com a IA é tudo muito mais rápido, né? Então a consequência, né, falando de riscos, né, um vazamento, uma mais decisão rápido e mais profundo. Muito mais profundo. É isso. Então, por isso tem que se nascer com a governança, né? Para não ter um impacto catastrófico e no primeiro momento, né, em D0. Né? Isso me fez refletir um outro ponto também, né? Quando a gente fala de plataformas, quando a gente fala de uma plataforma inserida dentro de um processo e um programa de governança de IA, o que muitas vezes me preocupa, e assim, eu vejo isso nos serviços que eu contrato, por exemplo, de internet. Você tem ali uma série de funcionalidades, mesmo quando você contrata um serviço de um banco, por exemplo, você tem ali uma série de funcionalidades que provavelmente você vai usar talvez 20% ou menos disso do que você contratou.
com as plataformas, isso acontece também. E o que eu queria entender é assim, poxa, como que vocês têm ajudado as empresas a, de fato, otimizar esse uso e, claro, acelerar essa jornada e melhorar os controles dentro da organização? É um desafio. Eu costumo dizer que as empresas, a gente tem 3 fases muito claras ali. Fase analógica, fase digital e fase inteligente. Mais ou menos, quem é da minha época vai se lembrar que a gente, para ir num lugar, a gente usava mapa, né? Então, tem muitas empresas que grande parte dos processos dela, elas estão alavancadas ainda em processos manuais. Uhum. Já tem empresa que tem alguma coisa, putz, coloquei numa planilha, já tem um sistema pequenininho de gestão de algum processo e tal, mas ainda está incipiente. O desafio é que no quarto, que é o de inteligência, tem muita empresa saltando do analógico. Eu ainda estou na área analógica e já estou começando agora a proliferar IA lá dentro. Todas as áreas têm que se Primeiro, você tem que passar por automatização. Isso tudo que a gente está falando, governança de IA, processos determinados, desenvolvimento, se aquela IA vai substituir um fornecedor ou não, a plataforma que eu contrato, se ela vai estar na direção para integrar os meus processos com IA. Tudo isso aqui só faz sentido se você tiver automatizado. Uhum. Vamos dar o exemplo da área lá de conformidade. Se você faz conformidade na planilha eletrônica, vai ser muito difícil que você consiga fazer a governança de IA de maneira ágil. Você vai virar gargalo, excesso de controle, tudo é manual, tudo demora, logo vai subir para alta gestão, que aquela área está atrapalhando a inovação da nossa companhia. Então, assim, que nós, as empresas, como o Tamura disse, o que difere a IA da era da internet, a era analógica, a revolução industrial, são as velocidades com que a transformação acontece com a profundidade. E a IA com uma profundidade abismal comparado com as outras e a velocidade também. Então não faz sentido você estar falando de áreas que vão ajudar a nossa empresa a se proteger com a proliferação maciça de IA se ela faz isso tudo manualmente. Então ela vai ter que usar a plataforma para ajudá-las aqui, ajudar a empresa. De maneira ágil. Como eu disse, estou desenvolvendo uma IA que vai dar um diferencial de negócio no meu varejo. Uhum. Vai fazer sugestão de sortimentos numa loja. Pô, que bacana. Aí eu vou fazer isso em 30 dias. Ah, que legal. Passou 45 dias com governança de IA. Ah, por quê? Porque eu mandei um e-mail, a planilha não veio anexada, a pessoa foi abrir, não conseguiu abrir, o e-mail caiu no spam. Aquela área está atrapalhando a inovação da empresa. Então elas vão ter que adotar plataformas. Eu começaria por aí de automação do mais crítico por menos crítico, né? Com certeza do mais crítico por menos crítico, mas para entrar nessa mesma velocidade. E claro, ferramentas que produzissem facilidade para o usuário, né? Hoje, não faz sentido mais você ter um telefone na mão e teu usuário não conseguir acessar uma área da empresa pelo WhatsApp. Não faz sentido, né? Essa é a ferramenta que nós utilizamos no Brasil, e é um funcionário que não tem e-mail que não consiga conhecer um processo, um procedimento, não consiga perguntar para a empresa: posso fazer isso? Qual é o caminho que eu faço isso? E ele não pergunte para um WhatsApp. E o problema é da plataforma que vá lá, busque informação, leia e traduza. Se a pessoa está falando, tem problema de visual, né, dificuldade visual, que eu fale por áudio e tal. Então a tecnologia se sofisticou. Se você não se sofisticar junto, você vai ficar para trás. Então, assim, as profissões, eu costumo dizer, que profissão que vai sumir, né? Eu vi lá o fundador da NVIDIA falando, né? Que a primeira era acho que foi o analista de raio-x, né? Eu não lembro. Ele falou agora, falou semana passada. Ele falou, olha, por quê? Porque a leitura de imagem da IA é muito mais precisa que o ser humano. Ele falou, porém a demanda por radiologista aumentou. Por quê? Porque agora ele fica tomando decisão junto com o médico sobre aquela imagem que a IA falou. Então não é que ele sofreu disrupção a profissão dele, né? Agora, quem não usar uma IA para fazer a radiologia e ter esse pronto para agilizar e fazer mais, vai ficar para trás. Então você não pode se dar o luxo mais de eu vou com um pouquinho de espaço, vou ver se essa IA vai, não vai, tecnologia vai ou não vai. Já foi. Já foi. Exato.
E coisas que a gente pensa que pode até ser simples. Eu comentava com o André outro dia, o meu carro, levei no mecânico. Ele usou uma IA, sim, para pesquisar qual que era o defeito. E ele acertou na mosca, mas com a ajuda da IA. E assim, dentre os setores que vocês veem, né, Aham, você citou varejo, a gente falou, sim. levou o carro, então o setor automobilístico, os setores de serviços, eles vão ser bastante impactados. Vocês entendem que existe, poxa, esse setor aqui ou esses setores aqui, eles estão ali talvez na top lista, né, de Sim. segmentos da indústria que mais vão ser impactados com a IA, e quais serão aqueles que menos? Eu falo assim, não, esses aqui vão ser impactados, mas talvez um pouquinho mais para frente e talvez a gente tenha que se preocupar com eles mais tarde só. Eu responderia de uma forma um pouquinho diferente, no sentido não de setor, né, mas do profissional que vai fazer a diferença. Uhum. Eu vejo que, com a IA, e voltando para assuntos, né, de relatórios financeiros ou análises, preditivas, que é o que eu queria falar era sobre análise preditiva. Um profissional que sabe usar isso, né, sabe usar esse tipo de análise e usar a IA com toda a velocidade, com todo o critério necessário, ele vai conseguir tomar decisões, independente de área, se é a financeira, se é suplemento, se é o RH, vai tomar análises mais corretas, digamos assim, mais rápidas, e isso daí, lógico, vai dar um diferencial competitivo para a empresa, e esse profissional também vai ser um profissional diferenciado. Não vai ser um profissional que olha para o passado e para tentar atuar no presente, né. Vai olhar com os dados de presente para já atuar para o Concordo. futuro. Eu acho assim, o Tamaro trouxe algo interessante. Estava pensando aqui enquanto ele falava sobre indústria e ele falou das funções. Uhum. A função serviço é a mais impactada. A indústria de serviços vai ser impactada. E aí, por que que eu falei do varejo? Porque varejo, no fundo, não é uma indústria. O varejista, ele é Uhum. um cara de logística, Entendi. né? O segredo do varejo está na logística. Claro, ter sortimento lá, ter o produto certo na gôndola ou quando entrar na internet, mas o jogo se dá na equação da logística, é um serviço. Então, ele sofre um impacto. Serviços financeiros sofrem impacto. A indústria vai ter automação com robôs para melhorar a performance, produzir 24/7, mas aí a gente está falando muito em eficiência operacional. Aí a automação por si só, a IA por si só, né? Não precisaria de IA. Né? O robô agora, com IA, ele sabe pegar uma caixa. Antigamente ele fazia um movimento muito repetitivo, agora ele consegue entender funções básicas para ele executar ali dentro. Mas a indústria de serviço vai substituir um serviço, vai agilizar o serviço, vai transformar um serviço completamente. Então, acho que as indústrias, todo mundo que tiver uma indústria que necessariamente tem a parte dela grande dependente de serviços, essa com certeza apostaria muito em IA. Tá? Entendi. Muito IA. Interessante. E, assim, a gente talvez volte, então, inclusive, no ponto que a gente começou a discutir no início. As Só para, questões. desculpa interromper, Boa, mas. E a indústria de tecnologia, obviamente, de Sim, sim. software, né? Exato. Porque você fazia um software que. Fazendo rapidinho aqui, mas você faz um software como Bloomberg, né? Uhum. Milhões de informações. E outro dia alguém fez um simulado, um protótipo, em poucas horas fez um software que já tinha grande parte das atividades que uma Bloomberg fazia. Então, assim, a indústria de tecnologia, de software, também vai ser impactado. É interessantíssimo. E porque, assim, no final das contas, é o que eu queria trazer. Você fala não só de serviços, mas quando a gente fala de transações, obviamente isso tudo passa por atividades e serviços que são realizados dentro das organizações. Então, muitas empresas que eventualmente prestam serviços, esses serviços eles são transacionais, eles Forma de repetitiva. maneira Sim. repetitiva, ele acaba caindo e sendo impactado diretamente por Totalmente. essa nova tecnologia Uhum. que está vindo de maneira avassaladora no mercado. E tendo isso em vista, pessoal, e aí trazendo a experiência de vocês, como que vocês veem, o que vocês recomendariam, por exemplo, para essas empresas, né? Acho que, claro, além de acelerar as questões, mas acho que a questão também do balanceamento entre, olha, poxa, a gente tem que, claro, inovar,
mas essas questões de inovação, elas obrigatoriamente têm que vir com controles adequados e uma governança adequada para que você consiga navegar de maneira tranquila nessa jornada. Vocês trazem de recomendações aí para os nossos ouvintes em termos de jornada, para quem aí está transformando o seu dia a dia organizacional? Vamos começar aqui, Tamuro, você Sim. complementa aí. Eu costumo dizer o seguinte, outro dia uma garota eu fui fazer uma palestra sobre inteligência artificial e ela levantou a mão na plateia na hora da pergunta, ela falou, sou de um call center e dizem que minha profissão vai acabar. O que eu faço? Então eu costumo fazer, usa IA contra ela. Né? Vou falar baixinho aqui, usa IA contra ela mesmo. Então, você está numa indústria, você está numa empresa, você está numa função. Pergunta para ela o que você faria. E a gente perguntou online lá. Falou assim, se você fosse uma garota de call center atendendo um telefone que faz tal atividade e você está correndo o risco de perder o emprego para IA, como é que você combateria isso? E aí ela deu toda uma receita de bolo. Para ela mudar o perfil, para ser mais hunter, e que ela usasse esses dados para procurar mais clientes. Ela deu todo o que ela fazia para combater ela mesma, para você não ser substituída por uma IA. Então as empresas, as áreas de processos, usar muito a IA. Quais riscos pode acontecer se eu implementar essa IA? Tem uma inteligência que vai tocar um processo de negócio e vai oferecer o crédito. Usem muito a IA, não só para fazer, mas como pergunta para ela quais são os riscos. Então, a área de governança, a área que a gente pode proteger a nossa empresa, é perguntar para a própria IA quais são os controles que ela aplicaria naquele processo, quais são os riscos. Então, usem a IA a nosso favor. Entre aspas, contra a própria IA, perguntando para ela o que ela faria para não acontecer tal risco. Então, é uma dicasinha boba, mas traz insights muito importantes. Ela vai te dar muitas dicas, às vezes até contra ela. Né? Então, você pergunta, quais são os 3 piores problemas? A IA mente, a IA fofoqueira, a IA ela alucina. Então, são as 3 piores coisas. Ela vai falar para você, aí você pode criar os seus controles, sugerindo, usando ela mesmo contra ela. Exatamente, acho que é bem por aí mesmo, né? E também acho que eu pegaria aí, né, os top 5, os top 10 de serviços ou funcionalidades mais padronizadas ou que já está mais aderente, né? A partir daí, né, tentar utilizar a IA, né, para melhorar, ganhar velocidade e tal, mas também do outro lado, né, os pontos em que são gargalo, né, e a partir daí desafiar a IA, né, criar um modelo para que aquilo que é gargalo... pela IA, né? Hoje a gente está muito eu estou usando IA. Só por falar que está usando, né? Exatamente. Que aqui, desafiando a IA e criando um modelo para ultrapassar aquele gargalo que a empresa tem, o departamento tem, superar isso daí. Isso é bom ponto. Bom, pessoal, queria agradecer imensamente a presença de vocês. Acho que foi um debate aqui bastante rico. Nós aqui agradecemos aí o convite. Em relação, foi demais. Eu achei que a gente, claro, explorou pontos aqui que acho que com certeza os ouvintes eles vão ter aí bastante insights para poderem aplicar nas suas organizações. Queria agradecer ao ouvinte e lembrá-los do Triple C, né? Curtir, comentar e compartilhar. E, claro, lembrando que esse aqui é o nosso 3º episódio. Nós ainda temos um último episódio de fechamento que vai ao ar em breve. E gostaria de agradecer novamente a presença de vocês. Lembrando, eu sou o André Silurzo, diretor executivo de riscos digitais da Protiviti, e a Protiviti, claro, tem aqui como um dos seus principais propósitos assegurar o sono tranquilo de seus clientes para que eles possam focar nos seus negócios. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.